Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vou gravar esse vídeo fazendo a correção do exercício que eu pedi para vocês fazerem na segunda-feira, dia 6/4. Então eu pedi que vocês fizessem os exercícios 10 e 11 do capítulo 1, da página 9 do caderno de atividades. Agora eu vou corrigir com vocês. Então vamos lá. O exercício 10, ele pede para encontrar 3 raízes exatas, usando os índices 2, 3 e 4 e os radicandos 64, 81 e 36. Lembrando, quando a gente tem uma raiz, o valor que vem aqui, aparece aqui, é o índice, o valor que aparece dentro da raiz é o radicando. Então, nós vamos ter raiz de 64, raiz de 81, raiz de 36. Só que a gente vai ter que completar com o índice. Para uma, a gente vai ter que usar o índice 2, para outra, a gente vai ter que usar o índice 3, para outra, o índice 4, e tem que sair 3 raízes exatas. Então, veja só, eu sei que se eu coloco o índice 2, fica raiz quadrada. Eu sei que 64 tem raiz quadrada, que é 8. Então, eu poderia colocar o índice 2 aqui. Eu sei que 81 também tem raiz quadrada, que é 9. Então, eu também poderia usar o índice 2 aqui. Eu sei que raiz quadrada de 36 é 6, então eu também poderia usar o índice 2 aqui. Mas além do índice 2, eu vou ter que usar o índice 3 e o índice 4. Qual que vai ter raiz cúbica? Qual que vai ter raiz quarta? O que eu vou fazer para descobrir? Nós vamos fatorar. Decompor esse número em fatores primos. 64. Vamos fatorar por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, veja que se eu tiver raiz cúbica, eu teria que separar de 3 em 3. E daria uma raiz exata. Raiz cúbica de 64, 2 vezes 2, daria 4. Então, o 3 também funcionaria para cá. E se fosse o 4? Se fosse raiz quarta, eu teria que separar de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. Aí, aqui, ia sobrar só 2. Então, não ia dar raiz exata. Então, não posso considerar índice 4 para essa raiz. Vamos fatorar o 81 e o 36. 81 não dá por 2, dá por 3. 81 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Veja que aqui, se for raiz cúbica e eu separar de 3 em 3, vai sobrar 1. Então, não tem como. E se for raiz quarta, eu consigo separar. Raiz quarta de 81 dá 4. Mas falta o 36. Vamos ver o 36. 36 por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Agora, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Veja que aqui, no 36, eu não consigo fazer nem raiz cúbica, porque eu não tenho 3, 2 e nem 3, 3. E eu não consigo fazer raiz quarta, porque eu também não vou conseguir separar 4 números. Então, o 36, o único índice que eu consigo
colocar aqui é o 2 de raiz quadrada, que vai dar 2 vezes 3, 6. Então, agora sobrou índice 3 e índice 4. Aqui, no 64, eu não consigo usar o índice 4, mas eu consigo usar o índice 3, porque eu separo de 3 em 3 e eu vou ter 2 vezes 2, 4. Raiz cúbica de 64 é igual a 4, dá uma raiz exata. E aí, para o 81, eu uso o índice 4, porque raiz quarta de 81 é igual a 3. Então, usando esses índices e esses radicandos, eu tenho essas 3 raízes exatas. Raiz cúbica de 64, raiz quarta de 81, raiz quadrada de 36. Ok? Agora, vamos para o exercício 11. O exercício 11, ele pede: complete a igualdade para que ela seja verdadeira. Eu tenho que raiz cúbica de 5 é igual a raiz de índice 12. Se eu mexer no meu índice, eu tenho que mexer no expoente do meu radicando. O 13 virou 12, como? Multipliquei por 4. Então, aqui dentro, eu vou ter que colocar o expoente 4 para o radicando 5. Se meu índice eu multipliquei por 4, eu coloco o 4 como expoente. Ou então, eu posso escrever quanto que é 5 elevado a 4. Então, eu posso escrever também raiz 12, 5 elevado a 4, 625. Os dois jeitos estão certos. Agora, nós temos raiz de 6 vezes 7 é igual a raiz de 6 vezes multiplicação dentro da raiz, eu posso separar. Então, raiz de 6 vezes 7 é a mesma coisa que raiz de 6 vezes raiz de 7. Completo com raiz de 7, vou manter a igualdade. Raiz quarta de 11 elevado a 4, como que eu resolvo? Eu posso simplesmente simplificar. Lembrando que, se os índices são iguais, eu cortei, a raiz some. Então, eu vou ter que raiz quarta de 11 elevado a 4 é igual a 11. Aqui, ele pede para completar com um índice. Então, como que chegou nesse raiz de 2 aqui? Vamos lá. Eu tenho que raiz sexta de 10 sobre raiz sexta de 5, isso é uma divisão. Na divisão, eu posso colocar todo mundo junto para dentro da raiz e fazer raiz sexta de 10 dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? Não é 2? Então, eu tenho raiz sexta de 2. O índicezinho que eu vou completar aqui, para manter a igualdade, é o índice 6, ok? Vamos continuar, então. Letra E. A letra E, vocês vão corrigir, porque o livro veio com um errinho. Aqui não é 2, igual está no caderno de atividade de vocês. Aqui, para dar certo, tem que ser o 5. Então, ó, qual que vai ser o índice aqui? Uma vez que eu tinha o índice 15 e o expoente 9. O expoente 9 virou expoente 3.
Para o 9 virar expoente 3, dividiu por 3. Então, eu faço a mesma coisa com o índice. Eu pego o índice 15, divido por 3 e vou ter o índice 5. Então, o índice que ele quer que completa aí para manter a igualdade é o índice 5. Porque a mesma coisa que eu faço com o índice, eu faço com o expoente. 9 dividiu por 3 virou 3, então eu pego 15 e divido por 3 também, vira 5. Na letra F, eu tenho raiz décima, o expoente 10, de 32. Aqui, quando eu não tenho índice, significa que é 2, não é mesmo? O 32... Olha para cá, vamos fazer aqui no cantinho. 32 é a mesma coisa que o quê? Se eu fatorar por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, no lugar do 32, eu posso escrever 2 elevado a 5. E aqui, eu tenho que manter o índice 10. Mas o exercício tá pedindo raiz quadrada, quer que completa considerando que seja uma raiz quadrada. Então, veja bem, raiz quadrada, o índice 2. Se o meu 10 virou 2, eu fiz o quê? Para o 10 virar 2? Dividir por 5. Então, o que eu tenho que fazer com o meu índice? Eu tenho que pegar o meu índice 5, também dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, qual que é a minha resposta? Raiz de 2. Raiz décima de 32 vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Ok? Letra G. Raiz cúbica de 3 é igual a raiz sexta de quanto? Olha lá para o índice. O índice 3 virou 6. Para o 3 virar 6, eu tive que multiplicar por 2. Então, o que eu vou fazer com o 3? Vou colocar o expoente 2. Porque antes não tinha expoente, é como se fosse 1. Multiplico por 2, agora eu vou ter expoente 2. Então, eu posso escrever também raiz sexta, 3 ao quadrado, 9. Posso deixar assim, posso deixar assim. Os dois estão certos. Aqui, eu tenho raiz cúbica de 12 é igual a raiz cúbica de 3 vezes quanto? Então, lembrando que na multiplicação, eu posso multiplicar quem está dentro da raiz. Aqui eu tenho 3. Eu vou multiplicar por quanto para eu chegar no 12? Para eu voltar a ter o 12. Entenderam? Aqui, ó, 3 vezes quanto que vai dar esses 12? 3 vezes 4. Então, raiz cúbica de 12 é igual a raiz cúbica de 3 vezes o quê? Vezes raiz cúbica de 4. Ok? Letra I. A letra I, ele quer que completa com um expoente. Ele tá falando o seguinte: raiz cúbica de 5 ao quadrado é igual a 5 elevado a quanto?
Lembrando, gente, que o quê? O índice vira denominador e o expoente numerador. Então, vai ser 5 elevado a 2/3. De novo, aqui o índice vira denominador, o expoente vira numerador. Sempre. 5 elevado a 2/3. Aqui também ele quer que completa com o expoente, não é? Aí, aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 2. Aí, vocês vão pensar, agora complicou. Não. É só a gente pensar que o 8 é a mesma coisa que o quê? Se eu vim aqui e fatorar o 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, eu posso escrever raiz quarta de 8 é a mesma coisa que raiz quarta de 2 elevado a 3. Então, agora, eu vou conseguir. Raiz quarta de 2 elevado a 3 é 2 elevado a quanto? E aí, agora eu faço. O índice é o denominador, o expoente é o numerador. Então, é 2 elevado a 3/4. Ok? Agora, letra K. Letra K, nós vamos fazer o contrário. Eu tenho 9 elevado a 2/3, eu vou passar para a raiz. Então, ó, o denominador é o índice, o numerador é o expoente, só que aqui eu já tenho 3 e aqui eu tenho 9. Vamos fazer passo a passo. Primeiro, eu mantenho o 9 aqui. Mantendo o 9 aqui, o 3 é o índice, o expoente do 9 é 2. Mas o exercício quer que fica 3 aqui. 9 é a mesma coisa que o quê? 9. Se eu fatorar por 3 dá 3, por 3 dá 1. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. No lugar do 9, eu vou colocar 3 ao quadrado. E o 9 está elevado ao quadrado, então, 3 ao quadrado. Finalizando essa conta, eu vou ter raiz cúbica de 3 elevado a... Aqui eu multiplico 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 4. Ok? Por fim, eu tenho 5 elevado a meio é igual a raiz sexta de quanto? Tá, primeiro passo. 5 elevado a meio é igual a raiz, o denominador vira o índice, raiz quadrada, de 5 elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz de 5. O 2 não precisa aparecer, nem o 1. Só que ele quer raiz sexta. Para o raiz quadrada virar raiz sexta, para o 2 virar 3, eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, eu vou ter que pegar aqui 1, multiplicar também por 3. Vai ficar o expoente 3. Então, 5 elevado a meio é igual a raiz sexta de 5 elevado a 3.
Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Revejam a parte do vídeo que vocês ficaram com dúvida, ok? Qualquer coisa, me mandem no e-mail. Obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo!